Olá, queridos irmãos, vamos iniciar o estudo número 12, os acontecimentos finais do nosso ABC doutrinário. Declarou-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? João 11, 25 e 26, a palavra de Jesus para Marta, quando ele a encontra no luto pela perda de Lázaro. E após esta vida, o que vai acontecer? Eis a preocupação geral das pessoas, e com razão. Cada um de nós deve estar preocupado com o que sucederá após a morte. A história presente é apenas um pequeno ponto dentro do todo da eternidade. Mas para nós que vivemos o presente, são aqueles que finalizam a nossa existência aqui na Terra e nos introduzem na eternidade. Mais uma vez, vamos buscar a orientação da Palavra de Deus. Não pretendemos abordar os aspectos controvertidos e polêmicos e vamos nos ater tão somente nos fatos principais. Primeiro ponto, então, da lição número 12, os acontecimentos finais, fala sobre a morte, trata da morte. Então, o Novo Testamento fala de 3 aspectos da morte. O físico, lá em Hebreus, capítulo 9, 27 e 28, que separa a alma do corpo. E o espiritual, Romanos 6, 23 e Efésios 2, que separa a criatura de Deus e o eterno, que também denominado na segunda morte, descrito lá em Apocalipse, capítulo 20 e 21, que separa o homem de Deus na eternidade. Nos seus 3 aspectos, a morte é a consequência do pecado, descrito isso lá em Romanos, capítulo 5, 12. Vamos, então, nos preocupar com o aspecto físico, pois é a experiência comum para todos os seres humanos. Hebreus 9, 27 diz: Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O sacrifício único e suficiente de Cristo é comparado à experiência única da morte física. Como aos homens está ordenado então morrer uma só vez, como eu mencionei, aí após isso virá o juízo de Deus. A morte física é uma experiência única na existência humana, não se repete. Na morte física, o espírito, que é a parte principal do ser humano, deixa a sua habitação temporária aqui na Terra, o corpo, e vai para a eternidade. O corpo físico é necessário e útil enquanto vivemos na Terra. Após a morte, ele vai se tornar desnecessário. É por isso que ele vai se decompor totalmente. Então, esse primeiro ponto trata a respeito da morte. Em segundo lugar, nos acontecimentos finais, nós vemos então o estado imediato. Parece ser esta uma das preocupações principais do ser humano. O que acontece imediatamente após a morte? Haverá um período de sono da alma, uma hibernação espiritual? Acontecerá um completo aniquilamento, cessando a existência? Ou haverá um purgatório para purgar o que ainda não satisfaz as exigências eternas? Quanto a uma possível reencarnação, nós já vimos no parágrafo anterior que é referente à morte, que tal teoria ela é frontalmente antibíblica, porque se está ordenado ao homem morrer uma só vez, então ele não vai reencarnar para morrer depois outras vezes. Dentre muitas passagens bíblicas, consideramos 2 passagens interessantes, a de Lucas 16, 9 a 31 e 23, de 39 a 43. A primeira é a parábola de Jesus acerca do rico e do Lázaro, indicando o estado consciente, imediato e imutável após a morte. O pobre Lázaro, não somente por ser pobre, imediatamente após a sua morte é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Para os hebreus, Abraão é servo de Deus e está com Deus. Estar no seu seio, no seu aconchego, significa estar com Deus. O rico, não somente por ser rico, vai ao Hades, onde pelos sofrimentos descritos está no inferno. Não há condição de troca de situações, são situações eternas. Também não há possibilidade de retornar à Terra, mesmo que seja para alertar os vivos.
Como disse a palavra, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Era a Bíblia daquele tempo, a palavra de Deus, única advertência necessária. A palavra de Deus, ela proíbe a invocação dos mortos e afirma que ela própria é suficiente no que concerne ao pós-morte. Na segunda passagem, um dos companheiros da crucificação pede-lhe com fé: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta pronta e categórica de Jesus é: hoje estarás comigo no paraíso. Então, pelas passagens mencionadas e pelo ensino bíblico, concluímos imediatamente que, após a morte, em estado consciente de identidade pessoal, o ser humano vai para o céu ou vai para o inferno, conforme a sua atitude em vida na terra para com Deus, para com Jesus Cristo e para com a palavra de Deus. Tal estado, melhor dizendo, é eterno e imutável. Então, esse é o estado imediato, o segundo ponto do tema Acontecimentos Finais da lição número 12. Vamos então passar ao terceiro ponto, que é a abordagem sobre a segunda vinda de Cristo. Ao ascender aos céus, Jesus, por meio dos seus mensageiros, deixou a promessa de que voltaria, assim como fora visto ascender aos céus lá em Atos capítulo 1. Essa vinda de Jesus à Terra é também denominada de sua segunda vinda, pois a primeira se deu por ocasião então da sua encarnação. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, vai nos ensinar que essa segunda vinda dar-se-á nas nuvens com poder e glória, conforme Mateus 4,30, Lucas 21, 27. Muitas têm sido as conjecturas sobre a segunda vinda de Jesus. Pessoas chegam mesmo a incorrer no erro de marcar as datas, esquecendo-se de que permanece desconhecida aos seres humanos, porque Jesus falou lá em Mateus 24:36 que não cabe aos seres humanos especular sobre tal ocasião da sua segunda vinda. Ele disse, quanto a isso, só o Pai é que sabe. Então, em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus predisse os sinais de sua vinda à Terra. Alguns já se cumpriram, outros estão se cumprindo, e outros ainda estão para se cumprir. Então, a recomendação bíblica do próprio Senhor Jesus é mais prudência, ou seja, é a mais prudente, que nós devemos então ter vigilância constante, viver sem especulações, para quando acontecer inesperadamente estejamos preparados para recebê-lo. Então, basicamente, Mateus 24, quando trata da segunda vinda de Cristo, vai trazer para nós uma palavra de cuidado, uma palavra de prudência e de serenidade, sobriedade quanto a isso. O próximo ponto que nós vamos tratar é sobre a ressurreição dos mortos. Juntamente com a segunda vinda de Jesus, acontecerá a ressurreição dos mortos. E esse vai ser um espetáculo impressionante. O apóstolo Paulo ele vai abordar isso em 1 Coríntios 15 com mais clareza e profundidade. A sucessão dos eventos ela é clara. Jesus volta nas nuvens e os mortos ressuscitam primeiro, num corpo transformado semelhante ao de Jesus após a ressurreição. Tudo isso descrito lá em 1 Coríntios 15 e também em 1 Tessalonicenses 4. Então os que estiverem vivos também terão o seu corpo transformado. O corpo da ressurreição não será físico, mas será um corpo espiritual, como o de Cristo após a sua ressurreição, livre das limitações físicas e livre das limitações materiais. Com a ressurreição dos mortos, num corpo transformado dos vivos, estarão vencidos a morte e o pecado. Será a vitória final dos salvos por meio de Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Também os que morreram sem Cristo serão ressuscitados, conforme João 5 e também Atos 24, 15. Nós vemos então a ressurreição dos mortos. Aqueles que virão com Jesus vão ressuscitar. Primeiro estarão aqui para o encontro com Jesus e toda a sua igreja nos ares. E, obviamente, aqueles que não morreram em Cristo também estarão ali ressurretos para reconhecerem que Cristo é o Senhor.
O próximo ponto é o juízo final. Então, a memória e a onisciência de Deus são comparadas aos livros, conforme lá o texto de Apocalipse 20. Todos os mortos, grandes e pequenos, eles estarão em pé diante do trono. Abrem-se os livros e a memória divina, qual o computador dos mais aperfeiçoados, onde estão registradas as obras de cada um. Então, esta memória vai estar sendo totalmente revelada. Será um momento tremendo. O livro, não fosse outro livro que é o livro da vida, nós estaremos certamente condenados. O livro da vida, ele se sobrepõe ao livro das obras de cada um. Então, todos os nossos pecados, toda a nossa história, toda a nossa maldade, ela não se sobrepõe ao que está descrito no livro da vida. Ou seja, Jesus escreveu o nosso nome lá, somos salvos e somos justificados por ele. O registro dos livros, certamente, ele a todos iria condenar. O livro da vida, para aqueles que nele estão inscritos, pela fé salvador no sacrifício e remedor de Jesus, ele vai então absolver a todos os acusados, conforme Romanos 8, 33 e 34. Então, o juízo final foi esse ponto. Então, o próximo ponto é a redenção cósmica e a recompensa final. Pela crença em Cristo Jesus, acontece uma renovação interior, uma renovação espiritual. Pela ressurreição dos mortos, acontecerá a renovação do corpo, mas há necessidade também da renovação da criação, conforme Romanos 8, de 19 a 23. O pecado contaminou a parte espiritual do homem, o seu corpo e toda a criação. Há necessidade de uma renovação cósmica, há necessidade de um novo céu e uma nova terra, conforme está descrito lá em Apocalipse 21, nos primeiros versículos. Tudo será feito novo, desaparecerão as marcas do passado. O céu e as suas belezas são descritos na Bíblia com grande ênfase, conforme Apocalipse 21 e 22. Usando ilustrações humanas, Deus realça as belezas divinas e espirituais. O inferno e suas tribulações são pintados em cores horripilantes, mas reais, nos ensinos de Jesus lá em Mateus 13, de 36 a 43. O joio, que são os pecadores não arrependidos e condenados, serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em Marcos 9, 43 a 48, Jesus fala do inferno como um lugar de eterno suplício. Lá, em contraste do céu, haverá tristeza, escuridão, sofrimento eterno, ausência de Deus e do consciente tormento e da companhia do diabo e dos seus anjos. É a morte eterna, a separação de Deus. Tudo isso descrito em Mateus 8, 25, Apocalipse 21, Lucas 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. É a segunda morte, a separação eterna de Deus. Peço que todos os irmãos da nossa turma de novos membros não se esqueçam de fazerem a leitura do livro, de fazerem os questionários. Os questionários são muito importantes para que os irmãos possam recapitular, especialmente um tema como esse, que é muito controverso e é um tema em que muitas pessoas trazem muitas teorias. Eu gostaria de concluir, então, lembrando que em Apocalipse 22, de 12 a 21, o Senhor Jesus Cristo, por meio da revelação, promete: eis que cedo venho. E o coração crente do salvo, aguardando ansiosamente a renovação pela plena criação de Deus, exclama: Amém. Vem, Senhor Jesus. Então nós concluímos assim: não importa se vai demorar muito ou se demorará pouco. Jesus disse: cedo venho. Para nós, um dia é um dia. Para Deus, um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Deus está além do tempo. Até o tempo existe em função de Deus. Então Jesus disse: cedo venho. De fato, cedo ele virá. Não cabe a nós ficarmos traçando datas, colocando limites naquele que não tem limite, que é o nosso Senhor. O pensamento final é: estar com Jesus Cristo aqui na terra é a garantia de estar com Ele na eternidade. Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos os irmãos.